todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de Jesus. Gratidão, Sérgio, pelas palavras. E que todos nós possamos, nesse momento de reflexão com as palavras do Espiritismo de Jesus, nos desvencilhar um pouquinho do nosso dia a dia e assim compreender com a oração uma forma de repente, sermos auxiliados nesses momentos de provação em que as nossas cidades e o planeta todo passam. Também fica o meu bom dia a todos que nos assistem através do Facebook e futuramente nos assistirão pelo YouTube. Este tema, mecanismos da oração, é um tema assim que eu sempre me perguntava quando era pequeno, quando era adolescente, até mesmo recentemente, quando entrei na doutrina espírita. Sempre fui muito argumentador, digamos assim. Como que uma oração funciona? Né? Como que a gente é auxiliado? Quando é auxiliado? Quando não é? Por que que a gente precisa fechar às vezes os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos? Como que as coisas funcionam, né? E é sobre esse formato que eu me dediquei várias vezes com as obras de André Luiz, principalmente, e venho trazer para vocês um pouco, para quem também tem essa dúvida. E a oração é uma coisa muito importante na nossa vida. Como somos auxiliados? Por quem? Quando? Por que às vezes a oração não funciona? Há uma necessidade de tirarmos a oração dos milagres. Nós precisamos compreender que tem um ato funcionando. A ciência já nos comprova que a oração funciona. Nós temos o Dr. Birdman, o Dr. Sérgio, toda a Associação de Médicos Espíritas, muitos e muitos médicos comprovando, principalmente no Brasil, a função da oração. E o Espiritismo tem como missão auxiliar na ligação dessas duas extremidades, pois as obras trazidas por André Luiz, Allan Kardec, que é o nosso codificador da doutrina, nos auxiliam em muito. E é sob esse olhar, principalmente das obras de André Luiz, que nós vamos conversar hoje. Há uma necessidade de compreensão antes de tudo. Deixa eu mudar a imagem. Essa imagem é criada por inteligência artificial. Eu achei muito bacana. Por isso que não tem as referências. Ela foi criada por uma máquina. Todos os dogmas, todos os rituais criados pelas religiões ao longo do tempo, ao longo desses 6.000 anos da raça humana atual, foram necessários para fazer um elo de ligação entre nós e a religião. Se não tivéssemos rituais, tanto rituais de oração, talvez alguns amuletos, talvez imagens petrificadas, ou qualquer outros tipos de rituais, nós, seres humanos, que somos como espíritos ainda crianças nesse período, nós não teríamos buscado a religiosidade se não fosse através desses artifícios, através desses elos de ligação. Então eles se fazem muito necessário pelo nosso potencial evolutivo, até agora, até neste momento. Porque nós vemos nesse momento a raça humana atual, que vem nos últimos 6.000 anos, passar por um momento agora de evolução e alcançamos a maioridade. E o que acontece quando a gente alcança, né? Quando a gente torna adulto? A gente começa a questionar muito. A gente começa a buscar respostas e quer mais compreensão. E nós vemos então que são necessários, após esta fase de dogmas, rituais, coisas que nos atrelaram às religiões, nós precisamos de mais respostas. Há uma necessidade de compreendermos como que as coisas funcionam. E aí que entra o Espiritismo,
Não que é uma religião melhor do que as outras, mas, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas nós temos uma tríade no Espiritismo, um triângulo, ou, para mais fácil compreensão, uma pirâmide, onde, na sua base do Espiritismo, nós temos a filosofia e a ciência, e que liga aos céus, na sua ponta, a religião. Então, o Espiritismo tem, nas suas bases, principalmente, a ciência, que fundamenta e nos tira desta fé, talvez, mística, e nos traz para uma fé raciocinada. O Espiritismo, então, pode funcionar muito bem nesse processo de ligação do homem quando chega agora na sua maioridade espiritual. E aí, a oração, então, pode ser tirada desta questão dos milagres e da questão do misticismo. Muito importante até então, mas que agora as religiões, todas elas, precisarão passar por esse processo. Porque as pessoas, as crianças que estão vindo agora, dessa nova geração principalmente, são muito questionadoras. E quem tem filho, neto, sabe do que eu estou falando. Os porquês surgem. E há uma necessidade, principalmente do Espiritismo e de todas as religiões, passar por esse processo de compreender os porquês para que essas crianças se sintam acolhidas nas religiões. Ou todas elas podem, digamos, ter dificuldades de continuidade. Nesse sentido de fé raciocinada, de combinação com ciência, é que a gente conversa através das obras de André Luiz para compreender o que é uma prece, o que é uma religião, o que é uma oração. Deixa eu mudar a imagem. A ciência já descobriu que certos impulsos do nosso pensamento são reconhecidos por aparelhos. Quem aqui já fez eletroencefalograma? Eletrocardiograma, né, que coloca aqueles aparelhinhos perto do coração. O que são isso? É uma máquina que capta os nossos impulsos elétricos. E nessa imagem fica específico esses impulsos do nosso pensamento. Então, o que seria que o eletroencefalograma capta? Os impulsos de energia das nossas sinapses, que são uma palavra difícil que eu não vou entrar em detalhes, mas nada mais é do que a energia gerada pelo nosso pensamento. A energia gerada pela nossa conectividade, pela nossa função de existir. E o que a ciência não percebeu quando está entrando nessa quesito agora, mas que a física quântica vai ajudar, é que esses pensamentos formam em volta de nós um elo de energia. Formam em volta de nós como se fosse uma luz, uma luminescência constante, porque a gente não para de pensar. E aí é que vem o X da questão. Você clica lá para mim, Clóvis. Os nossos pensamentos criam o nosso corpo espiritual. É essa energia formada pelos nossos pensamentos que continua conosco após o desencarne, após o enterro do corpo, após o desligamento do corpo. E é esse corpo espiritual que a gente já ouviu falar várias vezes na doutrina espírita, no budismo, em outras religiões, até no catolicismo. Nós já ouvimos falar de alma, perispírito, psicossoma, é uma frase muito utilizada dentro da psicologia. Aura, já ouviram falar? Não importa o nome, é a mesma coisa. É essa energia que está em volta de nós, que nos repugna às vezes quando encontramos uma pessoa ao qual não gostamos, parece que não cruza a energia, ou então quando a gente abraça um filho querido e sente aquele amor, é essa energia que nós não percebemos, que continua conosco e que forma o nosso corpo espiritual. O que tudo isso tem a ver com oração? Todos os seres
no planeta Terra, seres vivos, têm essa energia em volta de si. É claro que o ser humano, por ser mais evoluído, ele tem uma potência maior. Mas há uma troca constante de energia em todos os seres vivos. Os vegetais trocam com os vegetais, os animais, nós, os seres humanos. E em cada degrau da vida, em cada degrau evolutivo dessa linda natureza formada por Deus, com o auxílio de Jesus, nós temos um grau infinito de criaturas que, em nome de Deus, atendem às criaturas. Por exemplo, nós reconhecemos nas obras espíritas seres intermediários, espíritos intermediários entre o animal e o ser humano, que fazem a função de colocar a natureza em ordem, de manter o equilíbrio. Nós, algumas pessoas já captaram, e nós temos isso em forma de lendas como fadas e gnomos. E André Luiz cuida muito para não trazer os mesmos nomes, porque daí já carrega muito misticismo. Mas nós temos seres intermediários na natureza que têm essa função de intermediar a criação de Deus. Nós temos seres espirituais responsáveis pelo clima, né? Por fazer com que as coisas andem e funcionem corretamente. Se você olhar agora, saindo do espiritual e vindo para o carnal, digamos assim, os vegetais, quando nascem, buscam os céus, se elevam para buscar essa multiplicação. E quem os atende a essa rogativa? O Sol, que através da sua energia faz com que os mesmos se multipliquem, cresçam. E o ser humano? Nós conversamos sobre os outros seres. Quem atende os seres humanos nas suas rogativas? Os anjos? Nós vemos, e é por isso que eu citei anteriormente os dogmas e rituais, é muito comentado sobre anjos. E o que seriam os anjos dentro da doutrina espírita? São seres evoluídos, que já alcançaram a perfeição, que habitam as cidades espirituais mais altas, muito próxima do final da atmosfera, que têm um contato direto com Jesus e que auxiliam a criação, que auxiliam a funcionalidade. São os ministros do planeta Terra, são os auxiliares de Jesus. Será que todas as nossas rogativas vão ser auxiliadas por anjos? E é aqui que nós temos que ter uma compreensão. Quem auxilia diretamente a todos nós são os seres mais próximos de nós. E aqui nós começamos a desmistificar um pouco a questão da oração. Os nossos guias espirituais vão ser sempre seres muito próximos da nossa elevação. São amigos nossos desencarnados, pessoas de outras vidas, avós, bisavós, que vão nos auxiliar nesse processo, que vão ter uma evolução um pouco maior, talvez, mas é eles quem vêm nos auxiliar nas dificuldades, diretamente. É claro que nós podemos ser, sim, auxiliados pelos anjos, pelos espíritos mais elevados, mas nós precisamos fazer um comparativo como uma empresa. Nos pequenos problemas, pessoas mais próximas. Nos problemas maiores, os diretores, os servidores de alto escalão. E é assim que funciona a nossa vida. É assim a gente vai levando, com raras exceções, os nossos guias espirituais é quem vão nos auxiliar nos momentos de dificuldade. E é eles que vão ser endereçados a maioria das nossas orações. É importante salientar que nem todos vão ser espíritos de no mesmo nível do nosso. A gente vê, por exemplo, Chico Xavier, o próprio
Divaldo Franco, que nos falam de mentores espirituais de uma elevada hierarquia, né? Joana de Ângeles, Emmanuel. Então, é importante a gente compreender que não há uma regra absoluta, mas a gente precisa compreender que, ao invés que daqueles anjos lá tão distantes de nós, nós temos pessoas, espíritos desencarnados, muito próximos de nós, que podem nos auxiliar nos momentos de dificuldade. Aquele momento de choro, de depressão, de dificuldade no quarto, que às vezes a gente acha que está sozinho, a gente não está sozinho. A gente nunca está sozinho. Nós temos muitos desencarnados que podem nos auxiliar. Quantas pessoas fazem parte da nossa família espiritual? Quantas mães, quantos pais, quantos irmãos nós já tivemos? É claro que os círculos vão se repetindo, mas nós temos muitas pessoas que nos amam e essas pessoas que vão nos auxiliar nesses momentos de dificuldade. É claro que nós temos, nas obras da André Luiz, alguns exemplos dos mentores espirituais que pedem o auxílio. Eles também precisam. E aí quem atende? Aí nós temos uma atenção das espiritualidades mais alta. Quantas vezes a gente leu, quem lê as obras de André Luiz, e ele cita que jorram dos céus luzes que caem sobre todos após uma rogativa de um mentor espiritual. É assim que eles nos atendem. É assim que eles atendem a espiritualidade que também nos atende nesse processo. Trazendo para mais perto de nós, só para compreendermos e ficar mais fácil, eu trouxe o exemplo da empresa. Mas levemos para o nosso dia a dia, quando crianças, quando a gente estava lá na escola brigando, né, empurrando, tinha aquele bullying, tem até hoje. Quem que a gente pedia ajuda? A gente saía da escola e ia lá no exército? Ou, por uma discussão de meninas por causa de uma coisa pequena, a gente ia lá e buscava a polícia militar? Não, a gente chamava os amigos. Vem me ajudar, os pais, os professores. É importante compreender que dentro deste padrão de evolução não há saltos. Não há saltos. A gente vai ser sempre atendido, primeiramente, por seres mais próximos, que conseguem entrar na mesma faixa vibratória que a nossa. Como que a gente vai ser auxiliado por alguém que a gente não compreende a língua? Compreendem? Então, desmistificando essa questão da oração, é um processo muito natural de conexão entre aqueles que estão próximos a nós. Próximos, tão próximos que podem estar a 1 metro de nós. Então a prece, para resumirmos essa parte, a oração, é um pensamento em prol de alguém, onde eu posso auxiliar e ser auxiliado por um ser espiritual, de acordo com a potência do meu pensamento. Compreendemos a base. Como funciona a prece? Muitos aqui já devem ter perguntado. Agora a gente compreendeu como que é, né, a situação, mas e como que eles conversam conosco? Como que nós somos atendidos? 4 importantes informações quando a gente for fazer a nossa oração do dia a dia. Muito importante e relevante. Nem sempre aquilo que a gente vai orar e pedir é o melhor para nós. Já pararam para pensar nisso? Eu quero muito ganhar na Mega Sena. Jesus me ajuda a ganhar um dinheiro para mim sair dessa dificuldade. Aí vem a espiritualidade que está ali pertinho de você e te transmite uma intuição e fala assim, você já passou por isso em outra vida, você já teve acesso ao dinheiro e você fez muita cacaca. Por causa do acesso ao dinheiro e do acesso do poder que o dinheiro traz, você prejudicou muito a sua vida. Nós não vamos lhe permitir isso dessa vez, porque você mesmo pediu para a gente cuidar disso. E a gente vai lá, pede dinheiro, pede dinheiro. A gente não compreende. É claro que a gente pode continuar pedindo. O que eu estou dizendo aqui é que quando às vezes as coisas não são atendidas, a gente precisa ter um olhar. Por que não está dando?
Ou então, eu queria tanto namorar aquela menina, eu queria tanto namorar aquele menino, coisas de adolescente, acontece muito, no começo da juventude, e parece que não dá. A espiritualidade do lado ali, não vão dar certo, vocês não vão dar certo. Você se comprometeu antes de nascer com aquele fulano, é lá que você tem que ir, que você tem que buscar, não adianta. Então a gente vai buscando através das orações e a gente não compreende às vezes que nem sempre o que nós pedimos é o melhor para nós. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente vai fazer oração, o segundo ponto é compreendermos que o sofrimento nunca deve ser buscado. Não devemos buscar o sofrimento, mas quando ele nos encontra, é ele que nos faz evoluir. É as dificuldades que nos tornam fortes. Então, quando a gente for fazer a nossa oração, é muito importante a gente não pedir a ausência do sofrimento, mas a gente pedir ombros fortes para resistir ao sofrimento. A gente pedir auxílio para sermos perseverantes e não desistir nas dificuldades. Mas aquele sofrimento, às vezes, vai nos elevar e jogar para cima. Ou quem aqui acha que um choque cardíaco, um possível, aqueles mais leves, quantas pessoas não modificam a sua alimentação, exercício físico, pensamentos, menos estresse, após ter esse grande susto? Quem aqui, como eu, não modifica as suas emoções e a sua alimentação após uma gastrite? Então, as dificuldades, o sofrimento, trazendo para o lado financeiro, quem não cuida dos gastos de cartão após ir para o Serasa? Não é assim? Então, o sofrimento, às vezes, é nos permitido para que nós melhoremos e demos um salto na nossa evolução, para que a gente fique mais resistente às dificuldades. Terceiro ponto, quando a gente for fazer a nossa oração. Muitas das dificuldades que nós não encontramos solução, ou que nós não encontramos os porquês da vida, foram solicitadas por nós mesmos antes de reencarnar. É claro que aqui foge da nossa alçada, a gente não tem acesso, porque a gente passa pelo período do esquecimento. É apenas para nos dar um fortalecimento nas dificuldades quando fazemos algumas orações e elas não são atendidas. Quarto ponto, e principal de todos, não existe erro na justiça divina. Deus não falha porque se ele falhasse, ele não seria Deus, que é justo e bom. Não cai uma folha sem que ele permita. Eu sei que parece difícil, mas mesmo as maiores atrocidades que nós vemos no noticiário são algo que estão dentro das leis de ação e reação, nas leis kármicas que regem o planeta e que regem as nossas consciências. E é por isso que às vezes a gente não compreende. Partimos desse princípio da nossa oração. Agora a gente pode fazer a nossa oração mais tranquila e saber que ela vai alcançar alguém, que ela vai alcançar algum espírito, alguma espiritualidade. Fazendo a nossa oração de acordo com a nossa potência, esse pensamento vai e alcança alguém. E olhem a grande novidade, talvez a maior do dia. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, nós descobrimos que no mundo espiritual, que é um mundo semelhante ao nosso, só que mais evoluído, existem aparelhos que fazem a captação e a transcrição das orações. As nossas orações que navegam com o pensamento, que levam uma informação, chegam às cidades espirituais e são transcritas, formam uma palavra, formam uma frase e são codificadas. Surpresos? Mas e como que funciona o WhatsApp? Não é o mesmo mecanismo? Nós digitamos algo
que navega através de uma onda, chega a um servidor do Google e que entrega para a pessoa. E às vezes a pessoa não responde. Vocês ficam irritados porque só dá um risquinho. Né? Quantas vezes isso acontece? Por que tem WhatsApp se não é para responder? O WhatsApp ou qualquer outro mecanismo de mensagem é um exemplo de como funcionam as nossas orações. Sim, gente, não é milagre. São informações carregadas através dos nossos pensamentos que alcançam algum lugar. Qual lugar? Aí é que está o X da questão. Quem recebe essas informações lá no mundo espiritual vai encaminhar para um setor responsável. Isso a gente vê nas obras espíritas. Pega a folhinha lá com a oração, está aqui um pedido. Neste formato, nós temos as orações mais complexas. Sabe aquele momento que você se desaba a chorar, que você se comunica diretamente com Deus, e que você não tem mais forças, e que você explode de energia e pede ajuda? Essas são as orações mais fortes e mais complexas, porque elas são carregadas de emoção. São as mais difíceis de ser alcançadas. Essas viajam longe e geralmente alcançam as cidades espirituais ao qual nós temos as ligações, ao qual os nossos amores já estão lá nos aguardando. Tem um exemplo no próprio livro. Olha, até pulei uma folha aqui, ó. E tem um exemplo no próprio livro, Terra e o Céu, Entre a Terra e o Céu, que ele fala, ele narra de uma menina de 14 anos que faz uma oração muito comovente porque tinha perdido a mãe e o pai e a sua madrasta só estavam brigando. E ela faz uma oração muito forte. E é essa oração que gira em torno do livro. Né? Quem gosta de novela, quem gosta de tramas, assim, esse livro é muito bacana, é muito interessante. Outra possibilidade das orações, sabe aquela oração mais repentina, aquela coisa mais rápida que você faz, às vezes, na hora de dormir, num momento de emergência, que não é carregada de tanta emoção, mas é carregada, às vezes, de emergência? Ela alcança os espíritos desencarnados que estão na esfera mais próxima. Nós reconhecemos, através das obras de André Luiz, que todas as ruas, os bairros, as instituições, as cidades, elas têm um espírito responsável. Então, por exemplo, você está no meio da rua e acontece um acidente, você vê e você faz, meu Deus, alguém ajuda. Vai um pensamento que atinge o espírito responsável por aquela rua, que já forma uma cadeia de informação que ajuda nas intuições para ser auxiliada aquela pessoa. Ou naquele momento que você está em casa cuidando do seu bebê e ele se afoga e você fala, meu Deus do céu, meu Senhor Jesus, Nossa Senhora Aparecida, me ajuda, não sei o que, você faz uma oração muito rápida. Daqui a pouco o espírito que estava ali por perto capta aquela mensagem e entrega para um outro espírito, e assim eles intuem a polícia militar que estava passando por perto, ou alguém que sabia fazer um processo de respiração e entra na casa, ou então intui a mãe para pegar o carro e sair correndo. Não existem mágicas, nada é por acaso. São pensamentos que vão e encontram um indivíduo que vai ter a mesma frequência do teu pensamento. Nós estamos cercados por espíritos desencarnados que querem nos auxiliar. E as orações não são milagres. Elas estão dentro das mesmas leis daquele exame que nós fazemos com os médicos. As orações chegam até onde precisam chegar. Aquele momento de assalto, em que temos muitas dificuldades, e você para e pensa, meu Deus, preciso de ajuda. E daqui a pouco os espíritos responsáveis por aquela região começam a formar um elo de ligação e intuir pessoas para que sejam auxiliadas. E a polícia daqui a pouco recebe uma ligação. Gente, não tem acaso. Nada é por acaso. As coisas acontecem de acordo com os nossos pensamentos. E é assim que funcionam as orações. Para que estamos orando? Já pararam para pensar? Num outro livro de André Luiz, se chama Sexo e Destino. Ele narra outra história,
onde ele era responsável por uma menina, naquele momento. Uma menina não, uma moça já. E ela estava para cair numa armadilha de estupro. Ela iria ser levada para um local. E André Luiz tenta desesperadamente encontrar alguém no bairro do Rio de Janeiro, naquela região, que estivesse orando ou que estivesse numa boa sintonização com bons pensamentos, para que ele chegasse do lado e intuísse para auxiliar aquela menina. Tentou no chefe para fazer com que ela ficasse mais tempo no trabalho, tentou com os familiares, tentou desesperadamente e não conseguiu uma pessoa que recebesse a sua intuição para ajudar essa menina e ela, infelizmente, caiu na cilada. Nós estamos falando de um bairro do Rio de Janeiro, quantas pessoas tem num bairro? Ele não conseguiu ninguém para ele intuir e auxiliar aquela menina. E é por isso que a gente precisa tirar a oração dos milagres. A oração é um pensamento que navega e que nós temos acesso constantemente aos nossos guias espirituais. Pedimos por dinheiro, se for do nosso merecimento, a espiritualidade vai colocar pessoas que nos auxiliem a buscar esse dinheiro. A espiritualidade não vai fazer cair dinheiro do céu. Pedimos por emprego, ela vai nos intuir a entrar na internet e buscar uma página que tenha uma coisa, vai fazer um jornal chegar até nós. A espiritualidade age pelas pessoas, ela não faz milagre, ela não pode presencialmente pegar uma coisa e fazer, ela precisa intuir alguém a nos auxiliar. Pedimos por problemas familiares sejam resolvidos, com certeza alguém virá para nos dar um conselho. É assim que ela age. Pedimos para ter paciência. Ai, 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 que medo. Se trabalhar no comércio, vai começar a vir cliente chato. Como que a gente vai ter mais paciência? Tendo contato com impacientes. Então a espiritualidade age de uma maneira diferente, às vezes que a gente não compreende. Pessoas vão sendo intuídas a nos auxiliar. Ou você mesmo pode ser intuído pelo teu mentor ou por espíritos desencarnados, mais alta elevação. E é assim que as orações nos atingem. Por isso nós precisamos sempre orar. Eu comentei agora do planejamento reencarnatório, que às vezes não está dentro do nosso script, digamos assim, ser auxiliado em questões financeiras ou outras, mas nós não sabemos o planejamento. Então continuemos orando, pedindo auxílio, continuemos orando, agradecendo, principalmente. O que eu comentei até agora não é para a gente não pedir dinheiro. Todo mundo pode pedir dinheiro. A gente não sabe o que está dentro da nossa missão. Às vezes eu tenho como missão ter bastante dinheiro para poder ajudar materialmente grandes instituições. Nós vemos algumas instituições espíritas auxiliadas por pessoas que fazem doações em grande quantidade. Né? Então, todos, não só o espiritismo, dentro das outras religiões, até mesmo o dinheiro tem a sua finalidade. E a gente pode sim continuar orando. Eu só comentei porque às vezes a gente não vai receber, né, esse auxílio, é para a gente ter essa compreensão de que nem tudo está ao nosso alcance, nem tudo pode ser dado, porque às vezes nós mesmos pedimos para não ter. É importante na oração, então, compreendermos que não é a repetição, não é a quantidade. Também não adianta fazer só o Pai Nosso se nós não mentalizarmos aquilo que estamos falando. É o que é carregado. Qual é a informação que é carregado com a nossa fala? O que estamos pensando enquanto oramos? Não é o que estamos falando. Precisamos mentalizar tudo aquilo que gostaríamos para a nossa vida. Precisamos externar para que chegue a algum lugar. Não é mágica, não é milagre, não é nada místico. Nós podemos fazer gestos, rituais, amuletos? Claro que sim. Cada um vai ter, às vezes, a sua necessidade. A sua religião, às vezes, comporta trazer uma música junto. Qual é o problema? Não tem problema nenhum.
Às vezes precisa de uma imagem para que as pessoas tenham algo palpável. Qual é o problema? Nenhum. Às vezes há uma necessidade da repetitória da oração, como em algumas religiões. Também não tem problema nenhum, ninguém está falando que isso é um problema. O que a gente precisa compreender é que junto com tudo isso que a gente conversou, precisa ter uma mentalização. Precisa haver junto um poder de pensamento espiritual para que alguém receba essa informação. A oração, então, a gente poderia dizer, trazendo para algo mais próximo de nós, é um ato científico. É um ato de fé. É um ato da nossa força espiritual, que está presente em todos os nossos momentos do nosso dia a dia. Aquele momento de dificuldade, aquele momento que nós não sabemos mais a quem pedir e o que fazer. Nós vamos ter sempre alguém, ou na nossa casa, ou na rua próxima, que a gente pode mandar uma mensagenzinha no formato de oração. Preciso de ajuda. E Deus, na sua infinita bondade, sempre pode nos auxiliar através desses mentores espirituais ou através desses guias, seja lá o nome que a gente dê. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma oração. E tem uma coisa que é muito importante a gente compreender, é que quando o planeta foi criado, desde o começo, teve alguém que era responsável por ele e que cuida até hoje. Por ele ter participado dessa criação desde o início e de todos os seres evolutivos, de todos os nossos processos, ele tem uma participação e ele se chama Jesus. Ou seja, todas as nossas orações, quando elevadas potencialmente, nós conseguimos alcançar Jesus, porque ele está ligado a todas as suas criações. E é por isso que eu gostaria de endereçar essa oração, que vai ser num formato de leitura. Mas se nós todos conseguirmos mentalizar aquilo que eu vou falar, nós criamos um elo muito forte de ligação e que com certeza esse ambiente vai ser regado pela luminescência vinda das esferas mais altas. Jesus, nosso irmão mais velho, nosso governador, guia e modelo. Estamos há 6.000 anos nos desviando do caminho correto. Do caminho que nos mostrou com seu exemplo quando esteve ao nosso lado há 2.000 anos. Somos ovelhas perdidas, com débitos gigantescos perante a nossa consciência e perante o nosso planeta, mas que agora, reconhecendo o seu caminho de amor, ansiamos pela mudança, pela evolução. Jesus, assim o buscamos, como trabalhadores da última hora, trabalhadores que por muito tempo estávamos ociosos, mas agora, nesta hora de tanta dificuldade da humanidade, onde nós temos a proximidade da separação dos justos e dos impuros, do joio e do trigo, de quem busca a paz e de quem ama a guerra, nós estamos aqui, prontos para batalhar nesta batalha que é contra nós mesmos, porque buscamos a evolução e a aproximação com o Criador. Neste momento tão importante, nunca antes atravessado na história desse planeta, nós pedimos, Mestre, a sua ajuda, a sua misericórdia, a sua força, para que possamos compreender as dificuldades e termos forças para superar as nossas deficiências. Pedimos resiliência para suportar as convulsões da natureza, que cobra os seus débitos perante uma sociedade que tanto a prejudicou. Chuvas
secas, calores excessivos, furacões, tsunamis, terremotos. Alguns, cobrança feita pela própria Mãe Natureza. Outras fazem parte do processo de mudança do nosso orbe. Dívidas que estão sendo pagas, mas que por isso precisamos da sua ajuda para suportar este acerto de contas. Nos ensinou que após a cruz vem a ressurreição ou o ressurgimento, porque a vida nunca deixa de existir. As dificuldades nos tornarão mais fortes. Nos ensinou que através de seus discípulos tudo passa, que os mesmos raios que nos atormentam dissipam as energias pesadas que estão sobre a nossa atmosfera, que após a tempestade vem a calmaria, que após a escuridão da noite vem o sol do dia. Por isso, Jesus estende seu manto de luz nesses momentos de dificuldade, nos auxilia a compreender, a aceitar, mas a agir. Nos mostra o caminho que tantas vezes esquecemos. Confia que tuas ovelhas agora o buscam. Tende misericórdia de todos aqueles que sofrem no mundo. Ilumina e orienta seus discípulos para que assim, juntos, alcancemos a vitória do bem, do bom, do justo, da paz e do amor, que é o caminho que nunca deveríamos ter desviado. Gratidão, Mestre amado. Este país te ama e aguarda o momento para colocar em prática os seus ensinamentos em prol de todos que aqui buscarem abrigo, fugindo das guerras. Obrigado, Jesus. Esteja sempre conosco. Assim seja.